Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Vamos agora falar sobre os sacrifícios pelos pecados ocultos. Levítico, capítulo 5. Então vamos estudar esse capítulo agora. E trazer a Deus, ele fala no versículo 6, trazer a Deus o Senhor um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa ela cometeu. Então vamos lá. A gente não pode confundir aqui oferta pelos pecados, né? É uma coisa, ofertas pela culpa é outra coisa. É Levítico, aqui no livro de Levítico, ele deixa bem claro isso para nós. Então o que a gente aprende aqui? Primeiro, tratava-se de pecados involuntários contra as coisas sagradas. Então isso aqui é interessante, né? Mais uma vez, pecados involuntários sendo trazidos à tona. Quer dizer, trata-se de pecados contra as coisas sagradas. Então aqui a gente trata praticamente de pecados não apenas contra Deus, mas também contra o próximo, né? Basicamente a diferença dos sacrifícios pelos pecados e que era contra Deus e o sacrifício pela culpa tratava-se de pecados contra Deus, contra as coisas de Deus e contra o próximo. Então tratava-se então de pecados involuntários, tá? Tanto voluntários quanto involuntários. Então havia a confissão do pecado cometido. Confessava-se diante do sacerdote o pecado que havia sido cometido contra Deus ou contra o próximo. Então tinha essa confissão. Mas não é uma confissão como na Igreja Católica, não, que vai lá no confessionário e confessa para ser perdoado. Não. Aqui é a confissão para que a pena, para que a restituição fosse declarada. Ele tinha que declarar seu pecado. Então, para o sacerdote falar, né? Esse sacrifício, ele tinha que falar para Deus perdoar. E aí ele vai dizer, Levítico capítulo 5, versículo 14: O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens: se alguém sem querer cometeu o pecado de não entregar as ofertas sagradas que pertencem a Deus, o Senhor então, para pagar a dúvida, a pessoa precisará também trazer um carneiro sem defeito para oferecer ao Senhor. O preço do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada no santuário. O animal é um sacrifício para tirar a culpa da pessoa. Além disso, a pessoa precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar, mais um quinto. O sacerdote pegará o carneiro, que é dado para tirar a culpa, e o oferecerá como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Assim, ela será perdoada. Então, veja bem, o ofensor trazia um carneiro sem defeito ao sacerdote, e ele deveria também, tinha que ter uma restituição, né, uma multa de 20%, né, seja contra Deus ou contra o próximo. Se ele pecasse contra o próximo, avaliava qual era o dano, restituía aquilo que foi perdido, né, do próximo, e acrescentava-se ainda uma multa de 20% do valor. Então, em tempo após o sacrifício, o ofertante perdoado da sua culpa, depois da confissão, depois da restituição, depois do pagamento da culpa, o ofensor, o ofertante, ele era perdoado por Deus, né? Ele era perdoado por Jesus, pelo Senhor nosso Deus. Então, essa é a diferença entre o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa. No que isso aponta para o nosso Senhor, né? A Bíblia diz: porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Jesus é o nosso sacrifício pela culpa. Todas as nossas culpas ele levou sobre si. Ele rasgou a cédula que era contra nós. E hoje nós temos perdão e acesso irrestrito a Deus e também comunhão com cada um dos nossos irmãos, né? Poder para amá-los através do Espírito Santo que habita em nós. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você se encontra nesse momento, mas eu quero dizer para você que se você confessar e abandonar, haverá misericórdia para você.
Esses sacrifícios nos mostram a bondade de Deus em perdoar aqueles que creem em Jesus Cristo e do maravilhoso amor do Salvador, demonstrando em sua disposição em morrer por pessoas indignas como nós. Ele foi a nossa oferta pela culpa, a nossa oferta pelo pecado, a nossa oferta pacífica, a nossa oferta de manjares, né? O nosso holocausto. Tudo isso em nosso lugar para que pudéssemos receber perdão e salvação. Então, aprenda isso. Aqui fica, então, o estudo do Levítico 5. Nós vamos agora para Levítico 6.